Ela tomou empréstimo numa operação chamada operação de crédito por antecipação. Os técnicos virão aqui e explicarão a vossas excelências que eu não estou mentindo. A lei de responsabilidade fiscal proíbe completamente que essas operações sejam feitas com relação a bancos públicos. Foi isso que o professor Miguel falou. Porque o Tesouro controla. Se controla, não pode instrumentalizar. Só que a lei vai além. No 36 ela proíbe isso dos bancos públicos. No 38 ela trata dos bancos privados. E vocês sabem, os senhores, desculpa, sabem o que ela diz? Que nem nos bancos privados é possível admitir essas operações em ano eleitoral. Nem nos bancos privados é possível admitir essas operações sem que as anteriores tenham sido resgatadas. Esse governo conseguiu desrespeitar triplamente a lei de responsabilidade fiscal, somente nesse pilar do BNDES, das pedaladas fiscais. Porque eles fizeram as antecipações, as operações de crédito por antecipação com bancos públicos. Eles fizeram, especialmente em ano eleitoral, mas fizeram em 2015 também, aos bilhões. E eles fizeram operações uma em cima da outra sem resgatar as anteriores. E a lei de responsabilidade fiscal é límpida. Mas eles foram além. E aí, senadores, está o dolo. Eles não contabilizaram nada disso. Para os técnicos do TCU pegaram, tiveram que pelejar, como gosta de dizer o ex-presidente Lula. O Banco Central teve que fazer uma auditoria e demorou para conseguir pegar. Porque eles não escrituraram nada disso. Porque se não escrituraram é porque sabiam que era ilícito. É a prova do dolo. Se eles estivessem achando que estavam fazendo uma coisa regular, por que não deixar tudo bonitinho no papel? Esconderam, porque sabiam que era ilícito. E daí tá também aqui a falta de probidade e decoro no cargo. Então nós temos lesão ao orçamento, à responsabilidade fiscal e ao decoro. Quem conhece justiça penal sabe que qualquer coitadinho sofre inquérito e recebe denúncia, às vezes porque assinou um negócio sem entender o que assinou. Uma assinatura, perde a primariedade. Anos de falsidade ideológica na nossa cara. E ela é inocente. Eu podia ter visto tudo isso e ficar calada, excelências. Como é que fica a minha consciência? Porque eu estudei, eu entendi o que eu estava lendo. Como é que fica a minha consciência? Se eu constatei um golpe dessa magnitude, eu vou me omitir? A minha tese de livre docência versa sobre omissão. De tanto que eu estudei omissão, eu cheguei à conclusão que eu sou a pessoa que eu tenho pavor de me omitir. Eu tinha obrigação moral de trazer isso a conhecimento de vossas excelências, que são os juízes da causa. Como é que eu ia dormir com isso? Sabendo que está cheio de gente humilde sendo condenada por coisa pequena. Eu quero que vossas excelências compreendam. As pessoas me perguntam, o que a senhora quer? A senhora quer se candidatar? A senhora quer aparecer? Eu só quero a minha consciência tranquila, pelo amor de Deus. Como é que eu ia me calar? Por dever de transparência e honestidade para com o trabalho alheio, eu deixo claro que quando eu entrei com essa denúncia junto com o doutor Hélio, eu falei apenas de Petrolão, Lava Jato e de pedaladas. Quando o professor Miguel entra, nos dando um suporte que eu agradeço imensamente, pelo conhecimento jurídico que tem, ele traz os decretos. E aí eu me debrucei sobre os tais decretos. E os tais decretos conversam totalmente com os outros dois pilares. Por quê?
Porque a presidente Dilma já tinha conhecimento de que nós não tínhamos superávit nenhum. Muito embora houvesse contabilmente um superávit, houvesse a previsão de uma meta de superávit, de um resultado, ela sabia que nós não tínhamos poupança nenhuma. Sabia por causa das pedaladas, sabia por causa da sangria na Petrobras, sabia por causa do gasto desenfreado, né? O que manda a lei de responsabilidade fiscal? No artigo 9º, importantíssimo artigo 9º. Manda que a presidente, nessa circunstância, quando ela sabe que não vai ter superávit, ou seja, que não vai ter caixa, dinheiro, superávit, povo, é a poupancinha do país, entendeu? Que ela contingencie despesas discricionárias, que são aquelas que não estão, né, carimbadas, vinculadas. Mas ela não queria parar de gastar em ano eleitoral, ou no início do segundo mandato. Porque como é que ela podia parar de gastar? Diminui ministério, manda embora um monte de gente que está em cabide, fecha a TV Brasil, que só serve para fazer propaganda institucional. Não tem nada a ver com liberdade de imprensa, não. Para de gastar dinheiro em viagem, se hospedar em hotel milionário, cancelar de última hora estada, né? Mas ela não queria parar de gastar. Então, o que ela faz? Desrespeita essa casa, não contingencia, não corta gasto, e baixa esses decretos não autorizados abrindo créditos. Esses decretos estão expressamente proibidos no artigo 167 da Constituição Federal, que é de 1988, excelências. Tá ruim? Estão expressamente proibidos no artigo 10 da Lei 1079/50, que, muito embora seja de 50, foi alterado no ano 2000 justamente para prever essa proibição. O artigo 4º, que o senador fica falando, ele condiciona, baixar os decretos, ele condiciona a expectativa da meta do resultado de superávit. Então, ela até pode baixar, desde que ela saiba que vai ter condição. Mas ela já sabia que não ia ter, porque ela já tinha mandado um projeto para adaptar essa meta com informações mentirosas. Porque ela escreveu que era por causa da crise no exterior. E todo mundo sabe que é por causa da sangria que foi feita aqui no nosso país. Então eu digo a Vossas Excelências que Vossas Excelências tenham absoluta tranquilidade para receber a denúncia. É claro que, como denunciante, eu solicito que recebam na íntegra, porque isso tudo forma um todo que mostra o golpe do qual o meu país foi vítima. Eu peço a Vossas Excelências que façam um trabalho, que eu sei que é preliminar, mas depois no plenário, que recebam a minha denúncia na íntegra. Mas se entenderem por não receber na íntegra, que recebam cada um desses pilares, conforme o entendimento de Vossas Excelências, porque cada um desses pilares tem crime de sobra. Tem crime de sobra de responsabilidade e tem crime de sobra comum. Vossas Excelências acham que eu estou feliz de vir aqui, sem voz? Vossas Excelências acham que eu não teria gosto de ver uma mulher ter sucesso na presidência da República, independentemente do partido? Eu sou brasileira. Eu amo esta terra, mais que tudo. Eu estou aqui porque eu sou brasileira. Esse é meu partido. Eu nunca votei no PT.
Mas quando a presidente Dilma deu a entrevista para o Fantástico, dizendo que ela sonhava ser bailarina, eu chorei. Porque eu falei assim, meu Deus, será que essa mulher vai me surpreender? É uma mulher firme. É uma mulher firme, de alma sensível. Eu criei uma expectativa enorme. Quando houve as manifestações de 2013, eu escrevi uma carta que eu queria que chegasse até ela, mas eu não tinha ninguém que encaminhasse. Porque eu queria dizer a ela, não ouça mais os marqueteiros, presidente. Vossa Excelência não é um produto. Vossa Excelência é um ser humano. A bailarina se perdeu. A bailarina se perdeu e não me deixou alternativa. Na condição de brasileira, na condição de advogada, na condição de professora de direito penal, na condição de amante, apaixonada pela Constituição Federal, eu não tinha alternativa. Depois do meu discurso no Lago São Francisco, eu tenho recebido telefonemas de jornalistas até do exterior, perguntando se eu sou pastora ou se eu sou mãe de santo. E eu respondo a eles, eu não tenho a iluminação necessária, nem para ser pastora, nem para ser mãe de santo. E compreendo que num Estado laico, se eu fosse pastora ou se eu fosse mãe de santo, o meu trabalho jurídico não seria menor. Porque Estado laico não é Estado ateu. Estado laico é o Estado que faz com que todas as religiões, convivam bem. Então, eu, se fosse pastora, ou mãe de santo, ou professora de catecismo, teria honra em confirmar. Mas eu não sou. Eu sou apenas uma professora de direito, e numa república. Esse é o livro sagrado. Esse é o livro sagrado que permite que todos os outros livros sagrados sejam respeitados e convivam bem. O que eu quero, excelências, é que as criancinhas, os brasileirinhos que estão me ouvindo, que eles acreditem que vale a pena lutar por esse livro sagrado que o PT não assinou. Por isso que eles falam em golpe. Eles nunca reconheceram a Constituição Federal. Mas eu vou lutar até o último dos meus dias para respeitar a Constituição Federal. Por isso que a nossa peça termina, verás que um filho teu não foge à luta. Só que a nossa luta não é a luta armada que eles pregam nas universidades. Doutora Janaína... vou terminar, excelência. A nossa luta é a luta da lei, é a luta da palavra e é a luta da manifestação livre. E da liberdade de imprensa. Porque graças à imprensa é que nós conseguimos começar a puxar o fio da meada. Muito obrigada, excelências. Eu estou aqui porque eu sou brasileira. Esse é meu partido. Eu nunca votei no PT. Mas quando a presidente Dilma deu a entrevista para o Fantástico, dizendo que ela sonhava ser bailarina, eu chorei. Porque eu falei assim, meu Deus, será que essa mulher vai me surpreender? É uma mulher firme. É uma mulher firme, de alma sensível. Eu criei uma expectativa enorme. Quando houve as manifestações de 2013, eu escrevi uma carta que eu queria que chegasse até ela, mas eu não tinha ninguém que encaminhasse. Porque eu queria dizer a ela, não ouça mais os marqueteiros, presidente. Vossa Excelência não é um produto. Vossa Excelência é um ser humano. A bailarina se perdeu. A bailarina se perdeu e não me deixou alternativa. Na condição de brasileira, na condição de advogada, na condição de professora de direito penal, na condição de amante, apaixonada
pela Constituição Federal, eu não tinha alternativa. Depois do meu discurso no Lago São Francisco, eu tenho recebido telefonemas de jornalistas até do exterior, perguntando se eu sou pastora ou se eu sou mãe de santo. E eu respondo a eles, eu não tenho a iluminação necessária, nem para ser pastora, nem para ser mãe de santo. E compreendo que num Estado laico, se eu fosse pastora ou se eu fosse mãe de santo, o meu trabalho jurídico não seria menor. Porque Estado laico não é Estado ateu. Estado laico é o Estado que faz com que todas as religiões, né, convivam bem. Então, eu, se fosse pastora, ou mãe de santo, ou professora de catecismo, teria honra em confirmar. Mas eu não sou. Eu sou apenas uma professora de direito, e numa república, versam totalmente com os outros dois pilares. Por quê? Porque a presidente Dilma já tinha conhecimento de que nós não tínhamos superávit nenhum. Muito embora houvesse contabilmente um superávit, houvesse a previsão de uma meta de superávit, de um resultado, ela sabia que nós não tínhamos poupança nenhuma. Sabia por causa das pedaladas, sabia por causa da sangria na Petrobras, sabia por causa do gasto desenfreado, né? O que manda a lei de responsabilidade fiscal? No artigo 9º, importantíssimo artigo 9º, manda que a presidente, nessa circunstância, quando ela sabe que não vai ter superávit, ou seja, que não vai ter caixa, dinheiro, superávit, povo, é a poupancinha do país, entendeu? Que ela contingencie despesas discricionárias, que são aquelas que não estão, né, carimbadas, vinculadas. Mas ela não queria parar de gastar em ano eleitoral, ou no início do segundo mandato. Porque como é que ela podia parar de gastar? Diminui ministério, manda embora um monte de gente que está em cabide, fecha a TV Brasil, que só serve para fazer propaganda institucional. Não tem nada a ver com liberdade de imprensa, não. Para de gastar dinheiro em viagem, se hospedar em hotel milionário, cancelar de última hora estada, né? Mas ela não queria parar de gastar. Então, o que ela faz? Desrespeita essa casa, não contingencia, não corta gasto, e baixa esses decretos não autorizados abrindo créditos. Esses decretos estão expressamente proibidos no artigo 167 da Constituição Federal, que é de 1988, excelências. Estão expressamente proibidos no artigo 10 da Lei 1079/50, que, muito embora seja de 50, foi alterado no ano 2000 justamente para prever essa proibição. O artigo 4º, que o senador fica falando, ele condiciona, baixar os decretos, ele condiciona a expectativa da meta do resultado de superávit. Então, ela até pode baixar, desde que ela saiba que vai ter condição. Mas ela já sabia que não ia ter, porque ela já tinha mandado um projeto para adaptar essa meta com informações mentirosas. Porque ela escreveu que era por causa da crise no exterior. E todo mundo sabe que é por causa da sangria que foi feita aqui no nosso país. Então eu digo a vossas excelências que vossas excelências tenham absoluta tranquilidade para receber a denúncia. É claro que, como denunciante, eu solicito que recebam na íntegra, porque isso tudo forma um todo que mostra o golpe do qual o meu país foi vítima. Eu peço a vossas excelências que façam um trabalho, que eu sei que é preliminar, mas depois no plenário, que recebam a minha denúncia na íntegra. Mas se entenderem por não receber na íntegra, que recebam
cada um desses pilares, conforme o entendimento de Vossas Excelências, porque cada um desses pilares tem crime de sobra. Tem crime de sobra de responsabilidade e tem crime de sobra comum. Vossas Excelências acham que eu estou feliz de vir aqui, sem voz? Vossas Excelências acham que eu não teria gosto de ver uma mulher ter sucesso na presidência da República, independentemente do partido? Eu sou brasileira. Eu amo esta terra, mais que tudo. Ela tomou empréstimo numa operação chamada Operação de Crédito por Antecipação. Os técnicos virão aqui e explicarão a Vossas Excelências que eu não estou mentindo. A Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe completamente que essas operações sejam feitas com relação a bancos públicos. Foi isso que o professor Miguel falou. Porque o Tesouro controla. Se controla, não pode instrumentalizar. Só que a lei vai além. No 36 ela proíbe isso dos bancos públicos. No 38 ela trata dos bancos privados. E vocês sabem, os senhores, desculpa, sabem o que ela diz? Que nem nos bancos privados é possível admitir essas operações em ano eleitoral. Nem nos bancos privados é possível admitir essas operações sem que as anteriores tenham sido resgatadas. Esse governo conseguiu desrespeitar triplamente a Lei de Responsabilidade Fiscal, somente nesse pilar do BNDES, das pedaladas fiscais. Porque eles fizeram as antecipações, as operações de crédito por antecipação com bancos públicos. Eles fizeram, especialmente em ano eleitoral, mas fizeram em 2015 também, aos bilhões. E eles fizeram operações uma em cima da outra sem resgatar as anteriores. E a Lei de Responsabilidade Fiscal é límpida. Mas eles foram além. E aí, senadores, está o dolo. Eles não contabilizaram nada disso. Para os técnicos do TCU pegaram, tiveram que pelejar, como gosta de dizer o ex-presidente Lula. O Banco Central teve que fazer uma auditoria e demorou para conseguir pegar. Porque eles não escrituraram nada disso. Porque se não escrituraram é porque sabiam que era ilícito. É a prova do dolo. Se eles estivessem achando que estavam fazendo uma coisa regular, por que não deixar tudo bonitinho no papel? Esconderam, porque sabiam que era ilícito. E daí tá também aqui a falta de probidade e decoro no cargo. Então nós temos lesão ao orçamento, à responsabilidade fiscal e ao decoro. Quem conhece justiça penal sabe que qualquer coitadinho sofre inquérito e recebe denúncia, às vezes porque assinou um negócio sem entender o que assinou. Uma assinatura, perde a primariedade. Anos de falsidade ideológica na nossa cara. E ela é inocente. Eu podia ter visto tudo isso e ficar calada, excelências? Como é que fica a minha consciência? Porque eu estudei, eu entendi o que eu estava lendo. Como é que fica a minha consciência? Se eu constatei um golpe dessa magnitude, eu vou me omitir? A minha tese de livre docência versa sobre omissão. De tanto que eu estudei omissão, eu cheguei à conclusão que eu sou a pessoa que eu tenho pavor de me omitir. Eu tinha obrigação moral de trazer isso a conhecimento de Vossas Excelências, que são os juízes da causa. Como é que eu ia dormir com isso? Sabendo que está cheio de gente humilde sendo condenada por coisa pequena.
Eu quero que Vossas Excelências compreendam. As pessoas me perguntam, o que a senhora quer? A senhora quer se candidatar? A senhora quer aparecer? Eu só quero a minha consciência tranquila, pelo amor de Deus. Como é que eu ia me calar? Por dever de transparência e honestidade para com o trabalho alheio, eu deixo claro que quando eu entrei com essa denúncia junto com o doutor Hélio, eu falei apenas de Petrolão, Lava Jato e de pedaladas. Quando o professor Miguel entra, nos dando um suporte que eu agradeço imensamente, pelo conhecimento jurídico que tem, ele traz os decretos. E aí eu me debrucei sobre os tais decretos. E os tais decretos